Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez, desta vez na nossa quarta aula do curso Pregação da Palavra de Deus. Antes de qualquer coisa, vamos orar ao nosso Deus, pedindo para que Ele nos guie por mais uma aula. Senhor, nosso Deus e Pai, em Tua santa e gloriosa presença, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido de buscar conhecimento da Tua parte, de buscar, Jesus, informações necessárias para o nosso crescimento, para que nós possamos a cada dia mais nos capacitarmos para sermos úteis no Teu reino. Bem sabemos que o Senhor é aquele que capacita e te pedimos que por mais uma aula nos guie e nos ensine em o nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vimos na aula anterior, na aula passada, como dispor o material, não foi isso? De forma ordeira, de forma organizada. E nós vamos aprender agora a expor o todo da pregação, o sermão em si, como dispor ele de forma ordeira. Se você prestar bem atenção e lembrar comigo de uma coisa, quero que você pense comigo. Um professor, quando ele vai ministrar uma aula, lecionar uma aula, ele tem todo um preparo anterior. Concorda comigo? É todo um trabalho didático. Ele vai organizar o seu plano de aula, ele vai estabelecer os seus objetivos que serão alcançados ao fim desta aula. Na verdade, isso é um recurso didático. Exatamente o que nós fazemos para chegar até aqui com vocês. Nós sentamos previamente, fazemos uma releitura da biografia, Nós vemos o material que vamos utilizar, nós paramos para planejar as aulas, de que forma vai se dividir, onde é que eu preciso pontuar de forma mais clara, quais são os objetivos que nós temos ao passar essas aulas para vocês. Entende? Bem como um professor, o expositor ele precisa ter uma série de organizações para alcançar o seu objetivo de forma clara e precisa. Tudo bem? Vamos ver o que diz o nosso slide. O sermão, na condição de recurso para a exposição da palavra de Deus, deve ser construído e executado com o mesmo grau de importância e qualidade que uma aula. Afinal, algo estará sendo ensinado tanto ao expositor quanto ao ouvinte. Consegue entender essa verdade junto comigo? Amém? Nós cremos que algo especial está sendo ensinado através da pregação da palavra de Deus, através da exposição do sermão. Nós precisamos tratar isso com uma certa seriedade, ou melhor, com toda a seriedade possível. Nós precisamos evitar termos, por exemplo, eu chego na tribuna, e estando lá eu digo, olha, eu não sei pregar. Então esse não é o lugar exato para você estar. Talvez você seja útil no louvor, seja útil na oração, e também será útil na pregação. E muitas vezes não é? Mas talvez pelo fato de se achar incapaz, ou que não dá certo, ou que não tem tempo para a dedicação precisa, ou acha um terror pegar no microfone, isso é uma coisa bem comum, no meio dos nossos irmãos. É preciso que nós tenhamos mais cuidado, tenhamos mais estima. É um privilégio falar da palavra de Deus, é um privilégio sermos tomados por Deus como pregadores, como anunciadores deste evangelho, que é o evangelho de Jesus Cristo, e devemos tomar isso com uma certa seriedade. Aí nós lembramos da nossa aula anterior, do dispor o material de forma ordeira, da dedicação que é necessária, do não pôr ao Espírito Santo uma responsabilidade que não compete a Ele, mas sim a nós, expositores dessa palavra, que é o do dedicar-se à busca pelo conhecimento, é o pesquisar, é o buscar de fato o que é que vai ser exposto, orar, uma vida dedicada ao ministério da pregação, e de fato
é uma vida que está sendo dedicada a esse ministério, né? Nós até podemos trazer um louvor espontâneo, na verdade. Nós podemos e devemos orar de forma espontânea, mas a pregação ela exige de nós um certo preparo, um certo cuidado, né? A busca contínua e ao preparo contínuo. Afinal, é uma responsabilidade seríssima. Se um professor ele chega na sala de aula, né, para lecionar, despreparado, não organizou um bom plano de aula, não tem os seus objetivos claros, ele não vai conseguir, querido, de forma alguma, ministrar uma boa aula. Primeiro, seus alunos eles vão perceber, isso é claro, seus alunos eles perceberão que o professor está mal preparado. Quando aquilo que eles esperam receber, geralmente todo aluno, quando ele vê o professor, ele espera algo, ele pressupõe algumas coisas, ele cria expectativas naquilo que ele vai ouvir e espera, na maioria dos casos, sair com alguma informação a mais, sair com algo construtivo, sair de fato edificado no seu conhecimento. Na pregação não é diferente. Quando você sobe à tribuna, o seu público, ele espera de você algo da parte do Senhor. Por isso é necessário o preparo e busca a Deus para que Ele o oriente e você, em seu papel de pesquisa e de dedicação, alcance os objetivos que você tem estipulado juntamente com o Espírito Santo como seu alvo de mensagem. Tudo bem? Vamos ver o que diz o nosso slide do seguinte modo. Perdão, vamos voltar. Vamos ver agora como se divide, né, como se estrutura de fato o sermão. É como todo bom texto, nós temos uma introdução, um corpo, né, que é o desenvolvimento, e uma conclusão. O sermão não passa longe disso. E nós vamos ver esses 3 pontos, né, de formas separadas, como ele se aplica, né, como se constrói, em quanto tempo, em alguns casos, e o que nós devemos fazer para que ele seja de fato feito com excelência. Tudo bem? Acompanhe no nosso slide o que é que vai dizer sobre introdução. Primeiro, porta de entrada para uma casa, cerca de 3 a 4 minutos. Gerar atenção e interesse pela temática. Você poderá ser um exemplo bíblico, claro, uma situação ilustrativa, o cenário atual do país ou do mundo. Escrever sua introdução por extenso, isso é muito importante. A frase de fechamento, afirmação ou uma pergunta geradora. Tudo bem? Vamos ver ponto a ponto sobre a introdução, certo? O que é que diz o nosso primeiro ponto? Que ele é a porta de entrada para uma casa. Imagine comigo a importância que tem a porta de entrada para uma casa. Ora, se eu não passo por esta porta de entrada, eu não encontro, eu não chego naquilo que tem dentro desta casa. Eu não chego à área mais cômoda desta casa. Eu não enxergo as verdades que há nesta casa. E a pregação, ela não é diferente. A introdução, ela tem a mesma importância que a porta de entrada tem para uma casa. É exatamente o momento em que o seu público será conduzido, será levado a encontrar de forma mais profunda as verdades que você vai expor no corpo da sua pregação, no corpo da sua exposição, do seu sermão. Geralmente, essa introdução deve levar de 3 a 4 minutos. Por quê? Porque é necessário que ela não seja cansativa, e sim objetiva. Afinal, ela é apenas o motor, né, para aquilo que você vai expor. É apenas para que o seu público tenha a sua atenção trazida para você e para o limite da sua mensagem. Tudo bem? O terceiro ponto diz, gerar atenção e interesse pela temática. Preste bem atenção. Uma má introdução, ou melhor, uma introdução má elaborada,
ela gera desinteresse no público. E não tem coisa pior, querido, que você expor um conteúdo em que o seu público não está interessado. Isso refutaria toda a ideia do sermão ser construído por elementos que suprem a necessidade do público. Ora, se eu tenho uma necessidade e encontro no sermão os elementos para supri-la, eu sou levado a prestar atenção, a voltar o interesse a esse sermão, a essa exposição. E é isso que é necessário. Isso é uma responsabilidade que cabe a nós, gerar interesse no nosso público-alvo, tudo bem? Nosso quarto ponto diz que essa introdução poderá ser um exemplo bíblico claro, uma situação ilustrativa, o cenário atual do país ou do mundo. As pessoas, no geral, elas gostam de praticidade, de tomar as coisas como verdade e uma verdade aplicável às suas vidas. Quando nós trazemos um exemplo bíblico na nossa introdução, nós estamos reportando o nosso público a uma verdade irrefutável. Os exemplos pessoais, eles são totalmente derrubados, porque aquilo que o Senhor, aquilo que Deus faz na minha vida, não é exatamente aquilo que o Senhor faz na vida do meu público. As minhas necessidades que foram supridas por Deus daquela forma, muitas vezes não serão. Deus não usará a mesma forma, o mesmo método para suprir a necessidade das pessoas que me ouvem. Então, as experiências pessoais, elas podem ser guardadas, ao menos nesse primeiro momento, pois nós vamos ver mais à frente a importância que elas têm dentro do sermão, tudo bem? Então, a importância do texto bíblico na introdução é algo ímpar. Afinal, é até algo notório, dentro das pregações. Nós vemos comumente que as pessoas elas introduzem as suas temáticas a partir de textos bíblicos. Raros são os casos em que há ilustrações à parte, certas experiências pessoais ou quaisquer outra ferramenta usada para esse momento, mas de um modo geral, a exposição de um texto bíblico, ela é a mais usada, tudo bem? A situação ilustrativa, nós já comentamos, é importante? Mas sobretudo é necessário que de forma exclusiva, digamos assim, a palavra seja exposta desde o princípio, desde o início da mensagem. Afinal de contas, a situação ilustrativa, ela pode ser refutada e a verdade bíblica não pode. Cenário atual do país, que é o que seria isso? Nós tratamos como pessoas, não é? Um erro comum é achar que os membros de uma igreja, as pessoas que estão nos ouvindo na igreja, são pessoas a quem a sociedade não são. Às vezes isso é um pensamento cristão errôneo. Nós enxergamos a nós mesmos como seres que estamos isentos das situações que a sociedade está submetida, e isso não é verdade. A crise financeira do país, uma série de problemáticas, sejam políticas, sociais, culturais ou quaisquer que sejam, elas cabem, elas devem ser motivo de cuidado, de atenção para nós, Igreja do Senhor. Nós não nos preocupamos ao ponto de temer, porque nós sabemos que temos Deus. Mas muitas vezes nessa introdução da pregação, é preciso que nós coloquemos de forma a nível de contextualização do sermão, para que o nosso público entenda que aquela verdade, que para muitos é antiga, contida na palavra de Deus, ela não é cabível para nós, quando de fato ela é. Nosso penúltimo ponto diz escrever sua introdução por extenso. Isso é importantíssimo. Tem pessoas que elas não gostam muito de escrever, mas é um exercício e é comprovado didaticamente. Quando você escreve algo que você está pensando, isso fica de forma mais clara na sua memória e com toda certeza, na hora do sermão, ainda que você não leia aquilo que você escreveu por extenso, você vai lembrar do que escreveu ou ao menos da ideia central daquilo que você escreveu, com certeza alcançará os seus objetivos. E por último, uma frase de fechamento, que pode ser uma afirmação, algo pontual, neste caso você relembraria, ou melhor, traria a tese inicial neste momento, aquilo que eu vou defender. Por exemplo, eu digo, o reino de Deus, ele é presente e futuro, ponto. Isto é a minha tese inicial. E esta tese eu vou defender no corpo do sermão.
Entendidos? Quando eu não faço isso, de estabelecer uma afirmação, né, de colocar uma tese inicial, eu ponho uma pergunta geradora. Exemplo, seguindo a mesma temática de Reino de Deus. Será que nós, como igreja, fazemos parte deste reino de Deus? Você vai fazer com que o seu público, né, crie uma curiosidade de entender algo que você mesmo vai preparar e expor no corpo do seu sermão. Querido, agora um grande problema. Você não pode, né, lançar para o seu público uma pergunta geradora se você não tiver a resposta para ela. Tudo bem? Por isso é necessária a dedicação contínua. Para a segunda etapa, que é a fase do corpo, né, do sermão, nós temos 4 passos principais e eles devem ser seguidos à risca. Qual é o primeiro passo? Acompanhe no slide. Use cerca de 2 versículos para fazer uma declaração do conteúdo. Queridos, Ezequiel, mas o texto que eu usei, ele tem 10 versículos, 15 versículos. Entenda bem, esse bloco de 4 passos, ele vai ser repetido continuamente na exposição do sermão, entende? Eu leio o texto como um todo. Lá na minha introdução, lembra que eu posso usar o recorte do texto bíblico? Eu vou lê-lo por completo. E no corpo eu vou ler 2, 1, né? E vou criando recortes. Um corpo, ele é composto por membros, não é? O corpo do sermão da mesma forma. Então eu vou parando, né, e expondo de forma ordeira para que seja mais fácil. Você não vai pegar, sentar numa mesa e do jeito que o prato vem para você, você vai pôr na boca e devorar. Não vai. Eu espero que não. É necessário que nós venhamos pondo de colher por colher, parte por parte, para que o público mastigue bem esse alimento que é a palavra de Deus e ela alcance o objetivo que nós pretendemos. Tudo bem? Então você usa 1, 2 versículos para que isso seja de forma clara, né? Que seja visto de forma clara pelo seu público. O segundo passo é, faça uma aplicação prática e contemporânea dessa declaração. Geralmente as pessoas não gostam, né, de textos históricos que remetem a tempos antigos e elas não se encontram naquela verdade ou não acham que aquela exposição é algo útil para a sua vida. Então, ainda que seja usado textos históricos, né, proféticos, escatológicos, enfim, o que você quiser utilizar e lhe for conveniente dentro das necessidades e alvo que você estabeleceu. Sobretudo é necessário que você faça com que o seu público se reporte àquela verdade, ou melhor, que aquela verdade seja reportada ao seu público e eles se encaixem dentro daquele contexto. O terceiro passo, ilustre a verdade declarada com a natureza, texto das Escrituras e possíveis experiências pessoais. Muito cuidado com as experiências pessoais. Você pode usar elementos naturais, né, no sentido de crônicas, se nós fôssemos parar para olhar sermão, quanto gênero literário, mas ilustrar para que o seu público entenda de forma mais lúdica aquilo que você quer explicar. E o quarto e último passo do corpo seria, resuma a questão inteira em uma só frase. Feche o primeiro pensamento e siga ao próximo e repita os passos. Tudo bem? E o nosso último ponto desta aula é a conclusão. E o que nós temos na conclusão? Vejamos no slide. Não mais longa que a introdução, fechamento ou retomada da afirmação, trecho de um louvor, recorte de texto sagrado e frase de efeito. Se você prestar bem atenção, a nossa conclusão ela é muito parecida com a nossa introdução. Em que sentido, Ezequiel? Aquilo que é necessário de fato, né, o alimento sólido está no corpo do sermão. Então a sua introdução ela é a chave de entrada e a sua conclusão é a chave de fechamento. Tudo bem? Logo, aquela mesma regrinha, 2, 3, 4 minutos no máximo, para que você feche o pensamento que você, né, expôs durante todo o seu sermão. Ou você faz um fechamento imediato, ou você retoma a ideia inicial. Como os princípios de redação escrita que se há na academia,
né? Você pode usar um trecho de louvor também, agora muito cuidado. Às vezes você traz uma pregação sobre uma determinada temática e usa um louvor totalmente, né, distante da realidade que você expôs, daquilo que você trouxe. Né? Recorte de texto sagrado, aquela mesma coisa da introdução e, por último, a frase de efeito. E essa frase de efeito não terá efeito apenas moral, mas um efeito espiritual sobre a vida do seu ouvinte. E desta forma nós encerramos a nossa quarta aula e que Deus os abençoe em nome de Jesus.